A natureza está sempre se comunicando, sabe? Só que ela fala em códigos, sinais secretos que, muitas vezes, significam a diferença entre a vida e a morte. E se a gente pudesse decifrar essa linguagem? Hoje, vamos mergulhar em duas mensagens incríveis do mundo natural. Uma bem pequenininha e outra gigantesca. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas é ela que vai levar a gente direto para o nosso primeiro mistério. Uma questão de vida ou morte que acontece dentro de ovos, debaixo da terra. Então, a gente está falando dos crocodilos do Nilo. Os ovos deles ficam enterrados na areia e, para sobreviver, os filhotes precisam nascer todos ao mesmo tempo. É tipo uma fuga em massa, super coordenada. Mas como eles combinam o momento exato, se cada um está isolado na sua própria casca? Olha, o risco aqui é enorme. Se um nasce cedo demais, vira um alvo fácil para predadores. Se nasce tarde demais, é deixado para trás. A sincronia é absolutamente tudo. E ainda tem mais. Eles precisam que a mãe venha desenterrar o ninho. A única solução? Eles precisavam de um sinal. Para descobrir se esse sinal era algum tipo de som, cientistas tiveram uma ideia simplesmente genial. Eles iam literalmente conversar com os ovos que estavam prestes a chocar e ver o que acontecia. A ideia foi simples, mas brilhante. Separaram os ovos em 3 grupos. Um grupo ouviu gravações de outros filhotinhos conversando de dentro da casca. Outro grupo ouviu ruído aleatório, sem sentido. E o terceiro ficou no silêncio total. A grande pergunta era: será que alguém ia responder? E a resposta foi, nossa, foi impressionante. Dá uma olhada nisso. Os ovos que ouviram os chamados de outros filhotes responderam com seus próprios sons em 80% dos testes. Agora compara com o grupo do ruído e o do silêncio. Não restava dúvida nenhuma. Eles estavam, de fato, conversando. E não era só papo, não. Eles também se mexiam mais dentro do ovo. E o mais incrível de tudo, todos os filhotes desse primeiro grupo que nasceram exatamente durante ou logo depois de ouvir os chamados. Era o gatilho, o sinal para a grande fuga começar. Ok, sincronizar o nascimento é metade da batalha, mas eles ainda estão presos debaixo da areia. O sinal também precisava chegar na mãe para ela saber que era hora de cavar. A pergunta era, será que ela também estava ouvindo essa conversa toda? E a resposta não podia ser mais clara, com certeza. Quando os pesquisadores tocaram os chamados dos filhotes perto do ninho, 8 das 10 mães começaram a cavar desesperadamente. E com o ruído aleatório, só uma reagiu. A mensagem foi recebida em alto e bom som. Essa comunicação secreta dos crocodilos é um exemplo fantástico de um sinal em microescala. Mas agora, vamos ampliar o foco. Porque a natureza também manda sinais numa escala planetária, e ignorar esses sinais pode ter consequências gigantescas. Nossa próxima parada é a Grande Barreira de Corais, lá na Austrália. Um dos lugares mais espetaculares do planeta, mas que também é um ecossistema em crise. Em 2004, diante dessa ameaça toda, uma decisão radical foi tomada: criar a maior rede de áreas marinhas protegidas do mundo. Só para ter uma noção do tamanho da coisa, a gente está falando de uma área de mais de 344 mil quilômetros quadrados. É maior que a Itália inteira. Imagina o desafio de administrar um lugar tão gigantesco. O plano era super ousado: fechar completamente mais de 1/3 de toda essa área para qualquer tipo de pesca, sem exceção. Uma área imensa que virou um santuário, intocável. E com isso, eles criaram um experimento natural em escala gigantesca. Basicamente, algumas áreas foram totalmente protegidas, enquanto outras, bem do ladinho, continuaram abertas à pesca. Isso permitiu uma comparação direta para ver o que acontecia. Essa foi uma medida super controversa, que teve um custo social e político bem alto. Então, a pergunta que não queria calar era: e aí, o Recife ia responder? O ecossistema ia mandar algum sinal de que a proteção estava de fato funcionando? E olha, a resposta veio. E veio bem mais rápido e com mais força do que muita gente imaginava. Os cientistas ficaram de olho nas populações de peixes. E os dados contaram uma história impressionante. Vamos pegar a truta de coral como exemplo, que é um dos peixes mais pescados por lá. Em só 2 anos, a população desses peixes dentro das áreas protegidas simplesmente explodiu, um aumento de 66%. Enquanto isso, nas áreas onde a pesca continuava, a população até diminuiu um pouquinho. O sinal não podia ser mais claro. E o mais impressionante foi a velocidade e o tamanho dessa resposta. Não foi uma coisinha isolada, não. Essa recuperação foi vista ao longo de mais de 1.000 quilômetros de Recife. O ecossistema estava literalmente gritando uma mensagem de esperança.
Tá, mas aí a gente para e pensa. O que é que um filhote de crocodilo chamando de dentro de um ovo tem a ver com as populações de peixes num recife de coral? À primeira vista parece que nada, né? Mas na verdade são duas faces da mesma moeda. É que no fundo, os dois são a mesma coisa, são mensagens. Um é um sinal de comportamento, para garantir a sobrevivência imediata de uma espécie. O outro é um sinal ecológico, que mostra a saúde e a força de um ecossistema inteiro quando a gente dá uma chance para ele se recuperar. E no fim das contas, a grande lição que fica é essa: a natureza está o tempo todo se comunicando, seja no pio de um filhotinho ou na abundância de peixes num recife. E a ciência é a nossa ferramenta para traduzir essa linguagem, para a gente conseguir entender o que o planeta está tentando dizer. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, né? Se um chamado de dentro de um ovo e a recuperação de um recife podem nos ensinar tanta coisa, que outros sinais vitais, grandes e pequenos, estão aí ao nosso redor, só esperando que a gente aprenda a ouvir?